bem-vindos, bem-vindas a mais um CISEP Entrevistas, projeto organizado pelo Centro Internacional de Semiótica e Comunicação como alternativa ao pentálogo que acontece todo ano em Japaratinga, que, em razão da pandemia, esse ano não foi possível realizar. Por isso, o CISEP propôs conversar com pesquisadores, professores e profissionais do campo da comunicação e semiótica sobre produção de sentidos nesse cenário que a gente está vivendo agora, né? Da pandemia da Covid-19. Meu nome é Aline Westenfelder e venho colaborando na Secretaria Executiva do CISECO desde seu primeiro evento em 2009. E hoje vou conversar com o professor pesquisador Demetrio Azeredo Soster. Ele tem doutorado e pós-doutorado em comunicação pela Unicinos, pesquisa mediatização, narrativas, jornalismo e literatura. Foi professor permanente do programa de pós-graduação em letras, mestrado e doutorado, e do curso de comunicação social da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Fundou e coordena a rede de pesquisa narrativas midiáticas contemporâneas da SBPJ. É autor e organizador de vários livros. O Demetrio, ele desenvolve um projeto que trata sobre as semioses e narrativas cicloturísticas. E durante a pandemia ele continua levando essa ideia adiante, inclusive fazendo suas viagens, mas de uma forma adaptada ao contexto em que a gente está vivendo. Então, Demetrio, é um prazer enorme te receber aqui nesse espaço, né? Já vou te agradecendo de antemão por aceitar esse convite em participar desse projeto do CISECO. E eu gostaria que tu comentasse um pouquinho para nós, um pouco dessa tua experiência cicloturística durante a pandemia, né? Quais as mudanças observadas em relação às viagens que tu fez anteriormente, como, por exemplo, a Carreteira Austral, que tu tens um vídeo, né, no teu canal no YouTube, e, por exemplo, comparativamente, como que era antes essa experiência e como que ela está sendo agora. Boa tarde, Aline. Ou bom dia, né? Nunca se sabe quando é que a gente está temporalmente do ponto de vista online. Agora é de tarde, então que fique sendo boa tarde aos que nos ouvem, aos que nos acompanham. É um prazer muito grande estar conversando contigo e por meio de ti ao povo todo do CISECO. Uma saudade muito grande de Japaratinga, daquele mar maravilhoso, dos nossos encontros presenciais, sempre tão bons, mas também muito feliz porque por meio da tecnologia a gente consegue conversar, a gente consegue se encontrar e o CISECO, o pentálogo, ele consegue ter continuidade ainda que de forma virtual. Então é interessante pensar que estamos próximos e distantes na mesma proporção. A pandemia, pensando no diálogo com o cicloturismo, pensando no diálogo com a pesquisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos, assim, de forma mais focada em cima do que eu chamo de semioses cicloturísticas, ela mexeu significativamente com o comportamento dos ciclistas, sabe? Sejam cicloturistas ou sejam ciclistas das categorias mountain bike, que são os que fazem trilhas, ou speed, que andam nas estradas, ou simplesmente pessoas que pedalam sem se encaixar num padrão definido. Por que eu estou dizendo, Aline, que interferiu a pandemia? Porque provocou uma mudança de comportamento muito interessante. Eu vou falar do meu caso, e falando de mim, eu falo do ciclismo de uma forma geral, não sem motivo. Eu moro em Santa Cruz do Sul, para quem não me conhece, na região centro do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e aqui é uma espécie de um polo de ciclismo gaúcho e brasileiro, né? A cena ciclística nessa cidade é muito forte, todos os dias tem grupos de ciclistas pela colônia, pela cidade, é uma cidade pequena de 100 e poucos mil habitantes, mas onde a presença da bicicleta na relação com a cidade é muito significativa. O que aconteceu? Antes da pandemia,
nós pedalávamos, os ciclistas, seja em lazer, seja em competição, seja em turismo, diariamente nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Claro que cada um no que lhe fosse mais conveniente. Mas, com a pandemia, houve uma mudança de comportamento muito significativa. Vamos pensar nas pessoas que simplesmente passeiam de bicicleta durante a semana, né? Que fazem passeios de 30, 40, 50 quilômetros, não mais do que isso. Essas pessoas, elas passaram a pedalar ou à noite ou em períodos a partir do final da tarde, né? Essas pessoas, dentre as quais eu me incluo, elas não deixaram de pedalar, mas elas passaram a dialogar menos, ou pelo menos de forma mais, como eu vou dizer, mais cuidadosa pelas redes sociais. Se antes se dizia, olha, hoje à noite vai ter um passeio a partir da rua tal, pelo trajeto tal, todos convidados desde agora já passou-se com a pandemia dizer, primeiro não se disse, se disse assim no privado, para não alardear que as pessoas estavam pedalando, e depois passou-se a dizer que, olha, nós vamos nos reunir na praça tal, tragam máscaras, cuidem o distanciamento, não se toquem, todas aquelas orientações para evitar a contaminação. Então, esse é um aspecto muito importante assim, do uso da bicicleta na relação com a cidade, porque a pandemia ela interferiu substancialmente na forma de uso, mas também na forma por meio da qual os diálogos referentes ao uso da bicicleta se deram, sabe? E sempre via redes sociais, sites de redes sociais e por aí afora. Sob outro ângulo, a pandemia também provocou um fenômeno, e eu sei porque eu tenho contato com lojistas aqui e de outras cidades do estado e do Brasil, um fenômeno muito curioso. Os lojistas estão vendendo bicicletas com picos de dezembro, Aline. Isso é muito significativo. Significa o que, fundamentalmente? Que nunca se vendeu tanta bicicleta como agora, por incrível que pareça. Normalmente, o grande período de venda é o mês de dezembro, por causa do Natal, das férias, enfim. Eu falei com um lojista há uns dias atrás. Ele disse que eles estão nós estamos então em outubro, eles estão pelo menos desde agosto praticamente sem condições de oferecer bicicletas, porque acabou o estoque, as fábricas não produzem e os pedidos não param de crescer. Esse é outro ponto significativo, quer dizer, os ecos via redes sociais de que a bicicleta é importante para a cidade na época de pandemia, para evitar a aglomeração, para evitar o contato, vem de longe. Toda a Europa dizendo que está valorizando as bicicletas, Estados Unidos a mesma coisa, América do Sul a mesma coisa, e aqui não é diferente. Um terceiro e último ponto que me diz respeito mais pontualmente tem a ver com o cicloturismo, ou seja, o turismo que é feito por meio de bicicleta. Eu fiz até janeiro deste ano 4 grandes viagens que redundaram, como tu apontaste, em livros, em documentários e mostras fotográficas. Eu pesquiso academicamente o que eu chamo de semioses cicloturísticas, né? Os sentidos que emergem dessas relações todas, enfim, as cadeias, as coisas todas. E o cicloturismo ele sofreu um impacto negativo, eu diria, por causa da pandemia, ou pelo menos diferenciado, para não entrar na questão do valor. Por que eu estou dizendo isso? Eu, por exemplo, eu iria para a Colômbia em janeiro. Eu desceria de avião em Quito, no Equador, e pedalaria 1.700 quilômetros até Cartagena de las Índias, ao norte da Colômbia, né? Só que os ecos, e de novo via redes sociais, dão conta que está muito difícil cruzar as fronteiras, em especial porque nós somos brasileiros. Ou seja, além de nós termos que ficar de quarentena uma semana antes de cruzar qualquer fronteira, o que antes não havia, o ambiente fora do Brasil, para quem viaja de bicicleta, está muito hostil nesse momento.
Hostil não no sentido de violência física, mas no sentido de não acolhimento, como sempre ocorreu. Por quê? Porque os cicloturistas brasileiros são vistos como portadores de Covid, por causa da questão política, econômica, social brasileira nesse momento, né? Então como, para não me alongar muito na resposta, o ciclismo, na relação com a pandemia, ele está sofrendo muitas reconfigurações, muitas complexificações, eu diria, sabe? Quer dizer, de um lado, uma pujança no reconhecimento da bicicleta como uma forma de se fugir das armadilhas provocadas pela pandemia e das orientações e normatizações. De outro, uma valorização potencial de cunho socioeconômico da bicicleta como instrumento de deslocamento e dificultando a saída do país dos que, como eu, gostam de viajar por outros países. Por quê? Porque por uma conjuntura política, digamos dessa forma, e sempre via redes sociais, a gente fica sabendo com muita frequência que não é um bom momento para os cicloturistas brasileiros irem para o Uruguai, para a Argentina, para a Colômbia, para qualquer país do Mercosul, por causa das políticas públicas no Brasil frente ao combate ao coronavírus. Então, são essas questões que dialogam assim mais estreitamente, Aline, quando o assunto é pandemia e uso da bicicleta. Eu estava fazendo uma leitura da sua fala quando tu comenta sobre essa demanda sobre bicicletas, né, nesse momento. É algo parecido com o que está acontecendo com os dispositivos técnicos, né? O notebook, telefone celular, as pessoas estão precisando desses materiais para trabalhar hoje dentro de suas casas, né? Para trabalho à distância. E não estão conseguindo. Primeiro, as prateleiras das lojas estão vazias, né? E eu estava me informando sobre isso. Tá ficando difícil de conseguir comprar um computador, além do preço ter dobrado, né? O valor ter dobrado. E aí agora tu nos conta que com a bicicleta está acontecendo algo similar, né? E aí eu fico pensando qual é o papel da bicicleta, por que essa busca, né? Tu comentas aí na tua fala que é em relação a um aprendizado que vem da Europa, inclusive, né? Aí eu penso questão da prática mesmo, questão do medo de não precisar mais pegar o ônibus, de ser mais econômico. Eu acho que, sei lá, a pandemia nesse sentido vem trazendo um novo modo de pensar das pessoas, de avaliar o uso de transporte, inclusive trocando pela bicicleta. Será que seria por esse caminho? Olha, é uma questão a ser olhada com cuidado. Eu posso pensar das inferências que eu faço. Pegando antes ao início da tua fala, uma prova concreta do que tu estás dizendo é que Pedro, o meu filho, precisou há 2 meses atrás de uma webcam. Por quê? Porque ele trocou de máquina, né, de computador, ele ganhou um computador novo e não tinha webcam, porque era uma máquina muito focada em jogos, com outro tipo de performance. Pois bem, Aline, para eu comprar a webcam, eu precisei trazer da China, porque não havia nenhuma webcam disponível em todas as lojas que eu pesquisei, não só daqui de Porto Alegre também, como eu precisei encomendar de uma loja que comprava no AliExpress, uma loja, sabe, num site de compras específico da China, e demorou quase 40 dias para chegar. E é um preço, como tu bem coloca, muito alto. Então, é interessante que a pandemia nos provocou. Eu acho que ela tirou um pouquinho o caráter utilitário que a gente fazia da tecnologia, no sentido mesmo de sociedade de meios, né? Tipo, usar o aparelho e recolocou essa relação bem no caminho da mediatização mesmo, né? De uma perspectiva relacional. Agora não importa tanto o layout, não importa tanto a forma por meio da qual, importa que nós consigamos. E esse conseguir, ele está diretamente relacionado na maneira como a gente convive com a tecnologia. É interessante pensar isso. E aí, claro,
A indústria definitivamente não estava preparada para que esse momento chegasse. Eu lembro de uma fala do Padre Pedro, antes de entrar na resposta da bicicleta, que ele, ao se referir à Unicino, se eu não me engano, por meio de um editorial, ele falava que foi preciso antecipar o que se previa que fosse acontecer lá na frente, né? No que diz respeito ao nosso convívio com a tecnologia e a reconfiguração da sociedade frente ao uso que a gente faz. É interessante essa perspectiva. Mas a questão da bicicleta, eu acho que um pouco na direção daquilo que a gente conversava logo antes de começar a entrevista, os que nos ouvem sempre sabem que as entrevistas elas são antecedidas de uma conversa informal, que é sempre importante, né? A Aline é minha amiga e a gente está com bastante saudades de conversar. Eu penso assim, Aline, que pelo que eu estou observando, a bicicleta, por ser uma tecnologia branda, ou seja, sem um impacto muito significativo, impacto financeiro, impacto ambiental, impacto social negativo, né? Ou seja, não polui, não é muito caro, pode ser caro, mas não precisa ser muito caro, há modelos acessíveis, e que, não obstante tudo isso, permite o deslocamento, permite e incentiva o convívio e nos equaliza com o mundo. Eu penso que essa situação de pandemia provoca, como uma espécie de um bom efeito colateral, a busca por esse tipo de tecnologia, digamos assim, né? Ou seja, mais que lazer, é por meio da bicicleta que a gente foge do contato do vírus, por exemplo, e socializa sem maiores riscos. Por meio dela, da bicicleta, a gente consegue sentir a cidade, a gente consegue olhar para aquilo que, mesmo estando próximo, à distância da parede, da porta da nossa casa, a gente não alcançou nos últimos 6, 7 meses em decorrência do isolamento social. Então, eu acho que a bicicleta, e, de novo, os ares que vêm já desde há muito da Holanda, da Alemanha, de países que usam a bicicleta historicamente, a Itália e tudo mais, nos ajudam a pensar essa máquina, porque é uma máquina, né, simples, mas é uma máquina, ela tem, digamos assim, um potencial de transformação significativo. É isso que eu escrevi alguns artigos de uns anos para cá, a partir desse eixo, né, de que a bicicleta transforma geralmente para melhor as pessoas. E aí eu estou pensando a bicicleta na relação com, sabe, uma coisa meio Heidegger, ser com, quer dizer, ela é, claro, uma tecnologia, mas é também um dispositivo, no sentido de que, ao nós nos incorporarmos a ela, transformações são provocadas e provocam, né? Quer dizer, nós transformamos e somos transformados nessa relação. Nas viagens anteriores que eu fiz, às vezes que eu fui para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, ou mesmo mais recente agora para os Campos de Cima da Serra, eu comprovei em loco aquilo que eu inferia reflexivamente, ou seja, de que as pessoas não ficam incólumes a alguém que passa de bicicleta, em particular se esse alguém estiver viajando. Então é como se fosse um dispositivo mesmo, ou seja, com um potencial de transformação que aparece e nesse aparecer provoca transformações as mais diversas. Por que isso está acontecendo agora? Muito provavelmente por causa é uma espécie de entropia, né? Quer dizer, o sistema tentou se estabilizar por meio do isolamento social, do afastamento, das distâncias, da incorporação de novas rotinas, mas algumas coisas não dão certo nesses planejamentos de pandemia, né, estratégicos. Por exemplo, se diz fiquem em casa, e aí os ciclistas vão pedalar. Se diz não saiam às ruas, as pessoas saem, mas saem mais de bicicleta do que de ônibus. Então é uma coisa muito interessante da nossa espécie, né, Aline? Que é como se... Uma adaptação, né? Exato, exatamente Uma isso. forma de adaptação.
Exatamente isso. Quer dizer, era para ficarmos dentro de casa, mas agora sair de bicicleta parece não apenas seguro, mas muito interessante para que a gente redescubra e reconfigure o mundo. Eu acho que algo nessa direção nos ajuda a pensar essa questão, com certeza. Os teus trabalhos, eles vêm sendo tematizados por narrativas, né? Narrativas jornalísticas, a narrativa do cicloculturismo, do cicloturismo, perdão, e tu, inclusive, é organizador de pelo menos 2 ou mais livros que falam desse tema. E aí eu estava pensando quando tu tens aquele vídeo da carretera austral, né? Que tu traz várias narrativas, tanto tua como observador, tua com outros sujeitos que fazem parte dessa tua viagem também, né? Falando, comentando aspectos da trajetória que vocês fazem juntos, separados, em algum momento tu está sozinho, né? E o quais as narrativas que vêm se desenvolvendo durante a pandemia, especificamente sobre narrativas, das narrativas da bicicleta? Eu vou pensar da seguinte forma: primeiro foi o Banda Oriental, que foi o Uruguai, né? Lá em 2018, se não me foge a memória, vídeo, documentário e livro. Depois veio Valparaíso, que uma ida ao Chile, desde Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, também livro e vídeo. Depois veio a Carretera Austral, que foi o mais significativo, né, em 2019, né, e aí sim, 2019, janeiro. E depois, agora, esse ano, os Campos de Cima da Serra. O que significa tudo isso, sabe? Significa uma tentativa de compreender o que eu estava fazendo numa perspectiva, como tu bem aponta, narrativa, né? E aqui eu vou ter que fazer um fechamento conceitual. O que eu entendo por narrativa? Narrativa, eu estou pensando ela, digamos, no nível, como estruturador, como organizador, como dispositivo por meio do qual o vivido torna-se compreensível. Né? Então, eu estou pensando ela para além do dispositivo, do discurso. Né? Eu estou pensando a narrativa como uma forma por meio da qual o sentido se torna compreensível e permite relações com outros sentidos e tudo mais. Então, nessas minhas viagens, eu tenho exercitado essa perspectiva narrativa no diálogo com, como tu bem colocaste, com o jornalismo, no diálogo com a mediatização e no diálogo com a literatura. Que em bom português significa fazer livros, fazer filmes, refletir sobre determinados pontos em artigos acadêmicos, né? E, sobretudo, tentar compreender o que está acontecendo na sociedade nessa perspectiva. Pois bem, até o início da pandemia, não havia limites, digamos assim, geográficos para que essas narrativas tivessem lugar. Tanto que eu fui para o Uruguai, fui para a Argentina, fui para o Chile 2 vezes, os Campos de Cima da Serra, e sem falar nos entornos daqui de onde eu moro, enfim. Instaura-se a pandemia, e esses diálogos, eles começam a se restringir geograficamente, ou seja, eles já não são mais internacionais tanto como eram. E aí eu posso citar como exemplo, por exemplo, alguns sites de redes sociais. Cicloturismo Brasil, Ciclismo Brasil, tem uma meia dúzia de sites de redes sociais, por exemplo, no Facebook, que é onde eu acompanho mais, na plataforma do Facebook, mais de perto, que são de cicloturistas. Se nós olharmos, eu estou falando no campo das hipóteses, porque eu não pesquisei a fundo, mas como eu acompanho, acho que há uma certa legitimidade na observação. Se nós observarmos o comportamento dos relatos antes da pandemia e agora, a gente vai ver uma mudança muito significativa, ou melhor, mudanças muito significativas. Primeiro que as ofertas de sentido relacionadas a viagens feitas para fora, Cuba,
sei lá, Argentina, Uruguai, Europa, enfim, elas reduziram-se drasticamente e foram trocadas pela memória de viagens já feitas, de momentos já, digamos, vividos. Então, ela está presente, mas com uma carga muito forte de nostalgia pelo vivido. Sob outro ângulo, se percebe também uma oferta de diálogo, de tentativas de diálogo centrada em coisas mais em nível de Brasil mesmo. E o que vem de fora é notícia, dando conta do uso da bicicleta e não tanto do cicloturismo. Ou seja, se eu pensar o que muda, respondendo a tua questão, narrativamente, assim, pensando narrativa como estruturação, como compreensão, como deixar os sentidos compreensíveis para outros que não a gente, do começo, meio e fim, eu vou pensar que há uma, digamos assim, uma reacomodação de algo que antes ocorria sob outra ordem. O que antes era largo, era continental, agora é regional, por exemplo. O que antes dizia de um vivido em processo, por exemplo, estou aqui na Argentina, dormi no posto tal, ou estou lá no Chuí, na divisa com o Uruguai, atravessei a fronteira e fui comer um chivito, alguma coisa do gênero, agora é trocado por um lugar de memória, com um quê de nostálgico, né? De algo que se está com saudades. É interessante isso. As ofertas de produtos relacionados à bicicleta, os diálogos interpessoais focados, o que eu estou pensando em fazer uma viagem no futuro, estão mais presentes. A narrativa, Aline, parece que ela se estrutura agora no presente muito mais na ordem do vir a ser do que se está vivendo efetivamente. E aqui tem um ponto, quem acompanha a minha pesquisa mais de perto, muito significativo, porque se eu pensar a narrativa cicloturística conceitualmente, como eu tenho proposto pensar, eu vou observar que uma de suas características é o relato do vivido em primeira pessoa, ou seja, eu estive aqui, eu fiz isso, eu vivi aquilo, percebe? E esse relato, ele está cambiando, ele está mudando discursivamente, está havendo uma troca na superfície discursiva dos relatos com uma projeção de futuro, que parece pouca coisa, mas não é, porque isso muda tudo. Isso muda o próprio estatuto do cicloturismo como narrativa, percebe? Então são questões que a gente observa, como eu te disse, ainda que empiricamente, sem uma reflexão mais colocada, mais consistente em cima, mas com algum grau de certeza, porque ela ocorre e está ocorrendo em decorrência da pandemia. Parece que a rede social, parece que o Facebook se transformou no espaço da cicloviagem que antes era o mundo, né? Pessoal, os espaços vão também se transformando, né? Sem dúvida alguma. E essa é uma questão que eu lembro do teu trabalho anterior, e até vou comentar, está se puder dar referência do canal do YouTube, se alguém quiser fazer essa comparação, né? Procurar Demetrio Soster, Carreteira Austral, e encontra o teu vídeo, certo? Isso, procura por Operação Carreteira Austral, ou Operação Valparaíso, ou Operação Campos de Cima da Serra, ou Operação Banda Oriental. Eu sempre uso o prenome Operação, né? E com os lugares. Ou pelo meu nome, Demetrio de Azeredo Sócer, que vai localizar no YouTube facilmente. Eu comentei isso porque a gente está porque é uma questão de comparação mesmo, né? Do que estava acontecendo antes, como é que é agora. E aí eu te pergunto, essa tua experiência que tu está vivendo nesse momento vai se transformar também em livro, em vídeo? Tem alguma perspectiva a respeito disso? Até porque a literatura é uma inovação dentro desse teu trabalho, né? Ele não fazia parte antes da perspectiva. Agora que tu está entrando mais nessa questão da literatura.
Na verdade, quando eu comecei a... É que o pesquisador e o cidadão do mundo, digamos dessa forma, com alguma ironia, ele não se distingue, né, no meu caso específico. A característica principal da minha pesquisa sempre foi um contato muito orgânico com a realidade, né? Eu acho que um pouco herança do jornalismo, né? Um pouco herança dessa coisa da reportagem, viver, com aquela pressão do publicar logo, da periodicidade e tudo mais. Então, o que eu tenho feito, Aline, desde o início do que eu comecei a pedalar? Eu comecei a escrever, eu comecei a fazer vídeos e eu comecei a querer contar, a querer relatar o que eu estava vivendo. E logo na sequência, decorrência disso, eu comecei a refletir teoricamente, seja pelo viés da teoria da literatura, né, pensando nas narrativas, seja pelo viés do jornalismo, pensando na crônica, pensando na reportagem, e seja pelo viés da mediatização, pensando na reconfiguração desse lugar em seu diálogo com uma sociedade imersa com uma outra perspectiva de relação com a tecnologia, vamos dizer dessa forma, né? Quer dizer, então, como é que eu chamo isso? Eu chamo de semioses cicloturísticas, que eu dividi em 4 pontos. O primeiro ponto é o acadêmico, que é isso que a gente está falando. Então, tem o CISECO, tem o Seminário Internacional da Unicinos, que é onde eu tenho procurado levar os conceitos de narrativa cicloturística, mediatização das narrativas cicloturísticas, semioses cicloturísticas. Eu tenho tentado trazer para o campo acadêmico esse objeto, né, que é o cicloturismo, que é como é que se relaciona processualmente com a mediatização e por aí afora. O segundo eixo é o que tu citaste, o literário, né? Eu sou escritor, eu sou editor, eu tenho uma editora, editora Catarse, enfim, e eu fui jornalista durante 25 anos. Então, eu sempre viajo procurando, sabendo que na volta eu vou escrever um livro. E aqui tem uma mudança significativa, antes de falar das outras duas semioses, em decorrência da pandemia, que é muito importante considerar. Por exemplo, no início dessa entrevista eu disse que eu iria para a Colômbia, eu não vou mais, porque está muito difícil e eu teria que começar a comprar passagem desde agora, é complicado, é uma viagem longa, eu vou ficar muitos dias fora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um turismo interno. Eu vou fazer, vou te dizer em primeira mão, provavelmente a Operação Costa Doce, que eu vou pedalar no entorno da Lagoa dos Patos, que é aqui perto de onde a gente mora no Rio Grande do Sul, é o Mar de Dentro, né? Que, aliás, provavelmente seja esse o nome, Operação Mar de Dentro, né? O próximo livro. Então, eu tenho trazido essa questão do ponto de vista literário respondendo a uma vocação. A outra semiose é a orgânica, que é o andar de bicicleta propriamente dito, que tem sido afetado significativamente, né, pela pandemia, porque se antes eu viajava para longe, agora eu viajo próximo. Aqui Santa Cruz do Sul é uma cidade em meio à colônia, né? Então não é recomendado que se pedale dentro da cidade, então a gente vai para o mato, sozinho ou acompanhado, para que se possa ter alguma liberdade. E por fim, o quarto eixo das semioses cicloturísticas é o sistêmico, né? E o sistêmico eu uso sempre na perspectiva do Luhmann, que é um autor que foi muito caro no mestrado, no doutorado também, e de certa forma continua sendo como base das reflexões acadêmicas, né? No diálogo sempre com a mediatização. O sistêmico foi afetado significativamente pela pandemia. O que é o eixo sistêmico? São os encontros cicloturísticos, a Associação Gaúcha de Cicloturismo que nós criamos, são as palestras, são, enfim, todos os eventos que reuniam os cicloturistas, as mostras de fotografia que nós fizemos, enfim, tudo isso ganhou uma nuance muito próxima disso que nós estamos fazendo agora, qual seja, o que se manteve no plano virtual, do vir a ser, né? Ainda lá no diálogo com o Pierre Levy de anos atrás. Por exemplo, não se fez mais encontros cicloturísticos, que eram encontros aqui em Santa Cruz do Sul em que os cicloturistas relatavam aos colegas as suas experiências. Em contrapartida, eu tenho falado bastante da carreteira austral, eu tenho falado bastante de algumas das minhas viagens para
pessoal de Santa Catarina, de São Paulo, aqui mesmo do estado, via internet, por meio da plataforma Google Meet, Zoom ou Skype, como a gente está fazendo agora. Quer dizer, as mostras fotográficas não houve mais, mas a oferta de fotos via Instagram, via dispositivo está ocorrendo. Então é interessante pensar tudo isso. Eu fugi um pouquinho da pergunta que tu me fez, mas eu posso te dizer com tranquilidade que uma característica, Aline, muito minha como pesquisador, digamos assim, ligado umbilicalmente às questões da mediatização, a tua escola é a mesma escola que a minha e dos que dialogam conosco, ela vai pensar sempre essa relação que eu chamo de orgânica e que eu traduzo como sendo semioses cicloturísticas e que se dividem nesses 4 eixos e que estão sendo afetados, com certeza, cada um a seu modo, pela pandemia, sem dúvida alguma. E pela tua fala, me parece que aí também se desenvolveram novos sistemas, não? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Né? Quer dizer, o que o sistema, pensando com Luhmann, né? Qual é a grande, vamos dizer assim, qual é a grande meta do sistema? É a sua estabilização, né? Então, tu tens a entropia, tu tens os acoplamentos, tu tens as irritações transformando, e o sistema sempre vai operar no sentido de buscar uma estabilização para ter condições de operação. Grosso modo, é isso que o Luhmann dizia, sempre de forma autorreferencial, ainda que no diálogo com o meio e com os demais sistemas. Então, o que nós estamos vivendo nada mais é, nada menos é que a implantação de um novo sistema, de uma nova forma de ser no mundo, né? De uma nova ambiência, como os nossos amigos, Pedro, etc. Sim. O cicloturismo já vinha trazendo isso no sentido de fazer a trajetória utilizando os dispositivos técnicos, né, as redes sociais, e agora parece que ele aumentou ainda mais, ampliou essa imersão tecnológica. Ou não, ou de certa forma também teve esse embate por as pessoas poderem se contatar presencialmente e ao mesmo tempo distancialmente por causa da bicicleta. Eu acho assim, Aline, eu comecei a cruzar a mediatização com o cicloturismo quando eu me dei conta, inclusive houve um CISECO em que eu participei dele como palestrante, que eu falei justamente sobre isso, ainda, se eu não me engano, foi em 18 ou 19, já não me lembro a data exata, mas eu me dei conta que a própria atividade cicloturística estava sendo afetada pela processualidade da mediatização. Seja pela interposição da tecnologia entre a bicicleta e quem pedala, ou seja pela mudança, né, do pensamento, lá no diálogo com o Braga, como processo internacional de referência mesmo, né? Muda a forma como a gente se relaciona com a bicicleta. Então isso já vem num crescente há bastante tempo. E quer ver como é interessante pensar isso? Não é novidade, evidentemente, isso existe desde que a bicicleta foi inventada. Agora, eu estou escrevendo um livro de um cicloturista aqui de Santa Cruz do Sul, que na década de 90, ele se chama Miguel Pedro Lavish. Ele foi de Santa Cruz do Sul até Los Angeles, nos Estados Unidos, fez 18.200 quilômetros de bicicleta, ele demorou um ano, e ele vivia numa época em que a mediatização, a processualidade da mediatização já existia, evidentemente, né? Mas ainda era muito sociedade dos meios. Então, é impressionante observar, e como eu sou o biógrafo da viagem dele, eu percebo isso muito claramente, como ele precisava dos dispositivos jornal, rádio, televisão, para dar conta da viabilização da viagem. Então, mesmo não tendo GoPro, mesmo não tendo gravador, GPS, porque não tinha nada disso naquela época, lá em 1991, ele ainda assim precisava sair no jornal, precisava sair na televisão, para que pudesse ter condições de ganhar patrocínio, etc, etc. O que acontece de lá para cá? À medida em que a tecnologia se desenvolve, essa lógica vai transformando e sendo transformada pelo cicloturismo. Até a pandemia, raríssimos eram
o que a gente diz brincando, cicloturistas raiz, que simplesmente viajam e não levam nem relógio para marcar distâncias. Esses são raros, dá para contar nos dedos. O normal é como o Demétrio, que leva GPS, leva celular, leva GoPro, leva satélite, faz página no Face, no Insta, no WhatsApp e por aí afora. Por quê? Porque precisa dar visibilidade e tem um outro tipo de relação. Agora, com a pandemia, a julgar pelo que nós estamos conversando, parece que é uma outra etapa. Eu não vou dizer que prescinde do presencial, mas essa nova etapa parece que está desligada da coisa em si. Ela é memória, ela é nostalgia, ela é, estive em tal lugar, naquele ano viajei, que saudade de fazer tal... Ou ela é futuro, como projeção. Mas ela definitivamente é pouco presente. Por quê? Porque as pessoas estão ilhadas. Isso de um lado. De outro, ela está mais focada para dentro de si. Os cicloturistas brasileiros estão fazendo como eu, planejando uma viagem para o Brasil e não para fora, por causa dessas questões geopolíticas. Então, sem dúvida alguma, temos questões aí bem legais a serem pensadas aí em decorrência da pandemia na relação com o cicloturismo. E, Demétrio, o nosso tempo está começando, está terminando, então já nos encaminhando para a finalização, assim, para te falar um pouquinho sobre como isso tudo pergunto se vai afetar, como vai afetar tuas futuras pesquisas, teus futuros investimentos no ciclo turismo, né, nos teus caminhos com a bicicleta, como é que vai ficar a partir de agora? Já tem alguma ideia a respeito disso? Está fazendo alguma projeção? Eu estou pensando que as mudanças que houver, Aline, elas vão ser, digamos assim, de uma ordem bastante sutil, né? Eu penso assim que quando a pandemia acabar e todos esperamos que isso acabe de uma vez por todas, ai, que saudades do mar de Japaratinga, né? Meu Deus do céu, que nós possamos finalmente ir à praia e também nos abraçarmos. Eu penso que o que antes foi válvula de escape, por exemplo, essa possibilidade de fazer muitas coisas via redes sociais, ela vai se tornar uma regra, né? Então, por exemplo, eu não sei se eu vou fazer um livro impresso ou se eu vou fazer um site ou um e-book preferencialmente. Por quê? Porque o contato vai ser mais dessa forma. Eu não sei se os encontros, e nós já fizemos uma experiência esses dias, assim, pensando no eixo sistêmicos, eles vão ser presencialmente. Por quê? Porque a tecnologia nos mostrou que é muito bom a gente se abraçar, mas também é muito bom a gente ter alguém do Amazonas entre nós, sendo que antes não era possível. Para quem está nos ouvindo, eu estou pensando assim: eu vou fazer um encontro de cicloturismo para falar da viagem que eu fiz para a Carreteira Austral, e antes eu reunia 30 pessoas num bar, num restaurante, num salão qualquer, para que eu pusesse slides, botasse áudio, enfim, e contasse eu presencialmente. Agora não, agora eu vou abrir uma página numa plataforma qualquer e vou fazer os convites e as pessoas do país inteiro e de fora, como tem ocorrido, vão participar. Então, eu acho que são essas as mudanças que vão ocorrer, a forma por meio da qual os diálogos se instauram. Eu acho que a narrativa pensada, Aline, e não querendo me estender muito, nos moldes que eu falei, ela não muda muito em essência, né? Quer dizer, nós continuaremos viajando, eu acho que a viagem não será virtual. O que vai mudar é a forma como nós nos encontraremos daqui para frente. Por quê? Porque se de um lado é complicado falar para uma máquina, por outro lado é bastante interessante falar para mais gente que antes a gente não tinha acesso. Então é viver e observar um pouco o vivido para saber o que vai resultar disso tudo, com certeza. Muito bom, muito obrigada, Demétrio. Então, aqui eu vou agradecendo muito por estar participando desse projeto CISECO, em nome da diretoria do CISECO também, esperando que no próximo ano o encontro seja presencial, né? Na paradisíaca Japaratinga, que todos nós temos muita saudade, e voltar ao nosso normal, eu digo pelo menos o mais próximo possível, né? Disse que não, o novo normal já não vai ser mais o mesmo que antes, mas então vamos lá, né? Vamos adaptar da maneira que a gente pode e
E é isso. Muito obrigada pela tua participação. Desejo sucesso aí nas tuas pedaladas em volta da Lagoa dos Patos, ou seja, onde for, né? Que tu tenha muito sucesso sempre mesmo. Eu que agradeço, Aline. Eu sinto muita saudade de todos, de ti, do Fausto, dos nossos amigos tantos aí que nos reunimos anualmente, né? A gente viajava para longe, para caramba, mas para tão perto quando se trata de ver os amigos. No entanto, a gente está aqui, está conversando, então nós estamos juntos também. Eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e, sobretudo, desejo que todos nós saiamos bem e ainda mais férteis disso tudo, que, se Deus quiser, vai acabar logo. E principalmente agradecer a possibilidade de conversar sobre esse assunto tão caro para todos nós, que são o cicloturismo, sobretudo a vida em suas formas. Muito obrigado.